pouquinho a respeito do sonambulismo e depois vou deixar aberto para vocês quiserem comentar ou quiserem perguntar, certo? Então vou falar só uns 15 minutos a respeito do tema para a gente introduzir e a partir daí vai ser com vocês. Combinado? Bom, sonambulismo a gente vai começar fazendo a diferenciação entre o que é sonambulismo e o que é mediunidade. Sonambulismo é uma faculdade anímica, não é uma faculdade mediúnica. Mediunidade requer a participação de um espírito desencarnado, onde o encarnado, o médium, vai ser um intermediário desse espírito. Isso é mediunidade. O sonambulismo não requer a participação dos espíritos desencarnados. O que é, fazendo uma comparação com os desdobramentos? O que é desdobrar-se? Desdobramento também não é uma faculdade mediúnica. Desdobramento, às vezes diz assim, médium de desdobramento. Não existe médium de desdobramento. Desdobramento é faculdade anímica, não é mediúnica. Tá? Não exige a participação dos espíritos. No desdobramento, assim como no sonambulismo, desdobrar-se é você sair do corpo. E isso a gente faz toda noite quando a gente dorme. Seria a mesma coisa então? Não é a mesma coisa. Vamos já fazer a diferenciação. Tá? Só estou fazendo uma comparação de desdobrar-se e entrar em estado de sonambulismo. Tá? O desdobrar-se é sair do corpo físico. E saindo do corpo físico, o espírito readquire a possibilidade de uso até um certo limite das suas faculdades espirituais. Isso é o sonambulismo. Para você ser sonâmbulo, obrigatoriamente você tem que se desdobrar. Desdobramento é uma pré-condição, é a antessala do sonambulismo. Então eu tenho que primeiro sair do corpo físico, isso é desdobrar-se, é desdobramento. Então eu me desdobro quando eu durmo. Quando eu durmo, eu entro em estado de desdobramento, eu saio do corpo físico quando eu durmo. Quando eu estou em estado de transe qualquer, eu me desdobro. Para que aconteça o fenômeno de mediunidade, eu me desdobro. Eu tenho que ter um certo desprendimento com relação ao meu corpo para dar possibilidade para que um espírito se utilize de minhas faculdades. Tá? Então, o desdobramento também é uma pré-condição para que aconteça o sonambulismo. Então, no desdobramento, há um desprendimento do espírito superficial. É um pequeno desprendimento que ocorre no desdobramento, assim como também ocorre na maioria das faculdades mediúnicas. São desprendimentos superficiais. Na maioria, não em todas. No sonambulismo, há um desprendimento profundo do espírito com relação ao corpo. Há um grande desprendimento. Tá? Então, o que é que vai acontecer no processo de sonambulismo? Ele começa a sair do corpo físico, ele começa a perder as sensações físicas, tá? Porque ele está se desdobrando, está saindo do corpo. Ele vai entrando num determinado estado de transe, tá? Por conta justamente da atuação do magnetizador sobre esse sonâmbulo. Então o corpo físico vai dando a ele a possibilidade de que ele vá se desprendendo desse corpo. Então ele vai entrando num determinado estado de transe, vai entrando em desdobramento. E ele precisa que se desprenda mais e mais e mais para que ele consiga atingir o estado realmente de sonambulismo. Tá? Então, no desdobramento, propriamente, que a gente encontra muito nas reuniões mediúnicas, as pessoas que têm desdobramento, no desdobramento, geralmente a pessoa lembra de tudo que aconteceu depois que ele volta. Quando ele retorna ao corpo, ele se recorda, pelo menos de grande parte daquilo que aconteceu. No sonambulismo, ele não lembra, ele não recorda. Ele sai do corpo, entrando nesse estado específico de sonambulismo, ele não se recorda do que aconteceu com ele durante aqueles momentos. Por que ele não lembra? Porque ele estava tão desprendido do corpo físico que as vivências dele fora do corpo não ficam registradas a nível cerebral. Daí, quando ele retoma o corpo físico, que para lembrar de alguma coisa, ele precisa da memória cerebral, ele não encontra aquilo registrado no seu cérebro, ele não lembra de nada. Fica registrado a nível perispiritual. Daí que, se ele entrar num outro dia, se ele entrar novamente no mesmo estado de sonambulismo, ele vai se lembrar do que aconteceu com ele no estado de sonambulismo anterior. Ele vai ter o acesso a essas memórias que estão agravadas no perispírito. Tá?
Diga, primeira pergunta. Hipnose, a diferença entre sonambulismo e estado hipnótico, pelo jeito que você está falando, o sonambulismo é muito mais desprendido do que o estado hipnótico. Há pontos que se divergem, que se distanciam, mas há pontos que convergem também. Tá? Por exemplo, muitos hipnotizadores chamam de sonambulismo o estado mais profundo da hipnose. Então, muitos hipnotizadores conseguem levar o indivíduo a um estado sonambúlico através do método hipnótico. Mas a hipnose não é propriamente o sonambulismo. Quando a gente vai falar em sonambulismo e hipnose, o que difere uma coisa da outra? É o método para a indução do transe. Na hipnose você usa a fala, ou você usa um objeto, tá? Que seria a hipnose sensorial, um objeto brilhante, ou então o tic-tac de um relógio, por exemplo, algo desse tipo. Ou então, o que é mais comum, é usar a voz para induzir o estado de transe. Tá? Isso é na hipnose. No sonambulismo, você vai utilizar o magnetismo. Daí, no trabalho com o sonambulismo, você precisa sempre de uma dupla, magnetizador e sonâmbulo. O magnetizador vai impregnar o seu sonâmbulo com suas energias magnéticas, com o interesse de levá-lo a um estado profundo de sonambulismo. É mais fácil você levar um estado profundo de transe como o sonambulismo através do magnetismo que através da hipnose. Tá? Através da hipnose fica mais difícil, mais complicado, mas não é que seja impossível, não. É possível sim. E muitos hipnotizadores conseguem fazer isso. Tá? Lógico que ir a um estado de transe sonambúlico ou um estado de hipnótico muito profundo não é simplesmente a pessoa querer. Ele tem que ter a faculdade. Assim como nem todo mundo é médico, nem todo mundo é sonâmbulo. Apenas cerca de 10% das pessoas são sonâmbulas. Os outros 90% conseguem entrar em algum estado de transe, mas que não é sonambulismo. Tá? Profundo como o sonambulismo, apenas cerca de 10%. E a gente tem um estado mais profundo ainda, que é o êxtase, apenas cerca de 2% da população consegue chegar a esse estado. Tá? Mas diga, perguntar aqui depois do senhor. A diferença é só o método. O método, sim. A diferença entre hipnose e sonambulismo é o método que você emprega para levar o indivíduo a esse estado de transe. Tá? Agora, não existe hipnose sem magnetismo. Se não existisse o magnetismo, se o ser humano não tivesse essa energia, não existiria a hipnose. Tá? O hipnotizador, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não acredite, ele está usando o magnetismo de uma forma indireta, mas em pequeno volume. Tá? O magnetizador, quando vai magnetizar o sonâmbulo, ele vai impregnar em altas quantidades de fluido o sonâmbulo, buscando levar ele a um transe mais profundo. Por isso que eu disse que, através do magnetismo, é mais fácil levar ele a um transe profundo do que através do método hipnótico. Tá? Mas o hipnotizador, ele acaba usando o magnetismo de uma forma direta, mesmo sem querer. Tá? Quando ele se aproxima, ele pode começar ali a já doar energia sem perceber. Quando ele deseja que o outro entre no estado de transe, ele começa a desprender energia e vai impregnar o outro, só que em quantidades muito menores do que quando eu quero fazer isso intencionalmente. Ok? Diga o senhor leva falar. Não, posso entender. A pessoa que levanta, anda pela casa, conversa, depois não lembra de nada que fez. É a transição sonambulista, né? É o sonambulismo. Né? Que Kardec chamou de sonambulismo natural. Ocorre espontaneamente. É um estado rudimentar do sonambulismo, né? Sem um desenvolvimento completo. Nós estamos falando aqui do sonambulismo magnético, que é facultativo, não ocorre espontaneamente, só ocorre quando o indivíduo é magnetizado, quando ele quer entrar nesse estado. Tá? O sonambulismo magnético. Tá? Então a diferenciação entre sonambulismo natural e sonambulismo magnético é essa. O natural ocorre espontaneamente. É aquele sonambulismo do indivíduo que caminha a casa, está lá dormindo,
se levanta, sai caminhando, conversa, abre a geladeira, às vezes faz coisas perigosas, sobe uma janela, sobe no telhado, pega faca, às vezes bebe substâncias que vão ser prejudiciais à sua saúde, mas ele não tem noção do que ele está fazendo naquele momento. Vai ocorrer espontaneamente, é sonambulismo natural. Pode ocorrer também durante uma reunião mediúnica. Um médium, ele pode entrar no estado de sonambulismo natural, ou seja, sem que o encarnado lhe magnetize para isso. Ele entra no estado de transe. Só que em vez de entrar no transe mediúnico, entra no transe de sonambulismo. É sonambulismo natural também. O sonambulismo magnético é quando um magnetizador intencionalmente lhe magnetiza com essa finalidade. Tá? Isso aí é o sonambulismo magnético. Ela é sua procuradora. Provocar esse transe é algo chato, Para provocar o transe sonambúlico, eu geralmente uso uma magnetização da cabeça aos pés. Lentamente, de forma longitudinal. Tá? Lentamente vou concentrando fluidos, durar 10, 15, 20 minutos de concentrações fluídicas. Tá? E no final, para retirá-lo do transe, eu despeço as mesmas regiões. Tá? No mesmo trajeto. Para saber se tem. Se a pessoa tem o sonambulismo, através do exercício que se descobre, como é que se percebe isso? Como é que eu sei que uma pessoa tem um sonambulismo? Só vou saber na prática. As pessoas que já têm um sonambulismo natural já são mais propensas a desenvolver sonambulismo magnético. Pessoas que já são médiums, pessoas que já trabalham com desdobramento, tá? São sinais de que pode ser que ele chegue ao estado de sonambulismo se for magnetizado. Não quer dizer que ele vai chegar na primeira vez que for fazer a experiência. Talvez precise algumas experiências seguidas para que a faculdade vá desabrochando e desenvolvendo. Desdobramento, eu perguntar sobre isso que você falou, desdobramento. Entra em algum estado hipnótico ou sonambúlico? Entra. Quando o indivíduo é magnetizado ou quando ele é hipnotizado, ele pode entrar no estado de transe e se desdobrar. E se ver fora do seu corpo físico. Né? E atuando de alguma forma, fazendo alguma coisa, tendo alguma vivência, alguma experiência fora do corpo físico. Porque muitas vezes ele percebe que está fora do corpo, naquele momento. Tá? E isso tanto pode acontecer o sujeito hipnotizado ou o sujeito magnetizado. Tem pessoas que são magnetizadas e acabam nunca atingindo o estado de sonambulismo, mas atingem o estágio de desdobramento. E podem trabalhar com essa faculdade, pode fazer o bem com essa faculdade que tem. Por exemplo, eu tive um caso que a pessoa se desdobrou, que está falando, entrou em transe naturalmente no modo de trabalho com educação magnética, é uma passista, e ela ficou, dentro do que você está escrevendo agora, no momento intermediário. Ela entrou em transe, que a gente achou que ela estava sonambúlica, e ela não conseguia se mexer, e depois quando ela retornou, ela tinha alguns flashes de lembrança, mas a gente colocou ela deitada na maca para ela fazer a autocura, digamos assim, e ela conduziu exatamente o que a gente tinha que fazer. Tá? Mas ela, dentro do que você está falando agora, não sei se a gente pode classificar que ela é sonambúlica ou está nesse processo, poderá vir a ser, ou a gente nasce sonambúlica, porque eu era sonâmbula, mas natural, né? Então, como é que acontece com essa situação, por exemplo? Porque ela entrou num transe espontâneo, e aí a gente foi conduzindo. Quando retornou, ela só lembrava de alguns detalhes. Algumas coisas, a maioria ela não lembrava. Ela praticamente chegou ao sonambulismo, né? Praticamente. Para mais um pouquinho, talvez ela chegasse lá. Tá? E aí, como nós deveríamos conduzir para magnetizá-la? Tendo a técnica que você explicou? Sim, fazendo concentrações. Eu uso fazendo a cabeça aos pés, tá? Essas concentrações. Geralmente a gente usa, trabalha com o sonâmbulo deitado, porque assim ele fica bem mais cômodo, né? Porque muitos sonâmbulos eles perdem completamente o controle muscular. Então, se colocar numa cadeira e ele não tiver muito cômodo, ele pode cair da cadeira, ele perde todo o controle. Tá? Ele pode, inclusive, cair, nem perceber que cair. Porque muitos perdem as sensações
corporais também. Tá? Muitos deles perdem a própria sensibilidade do corpo. E aí existiram 2 médicos cirurgiões ingleses, na época dos magnetizadores clássicos. Eles eram magnetizadores, um deles foi o Eliotson, o outro agora não lembro o nome, mas eles fizeram centenas de cirurgias nos seus pacientes usando o sonambulismo, na época que não existia anestesia, e usavam o sonambulismo. Colocava ele em estado sonambúlico, promovia nele uma insensibilidade física, ele perdia todas as sensações corporais, se conseguia fazer a cirurgia sem ele sentir dor nenhuma, ao mesmo tempo que ele ficava conversando com o cirurgião. Vamos para o lado de cá agora, que o pessoal de cá ainda não perguntou. Como você disse que os Depois a gente volta. magnetizadores clássicos usavam o sonambulismo como uma forma de anestesia. Qual o objetivo de se induzir magneticamente alguém no sonambulismo? Aí você pode estabelecer várias situações, vários objetivos, tá? O que nós utilizamos, e que os magnetizadores, a maioria deles, aqueles que eram sérios, utilizavam era para diagnóstico e tratamento, orientação para os tratamentos dos seus pacientes, tá? E é o objetivo que a gente tem no nosso trabalho também lá em Aracaju, é esse. Então usamos sonâmbulos para que eles consigam detectar melhor aquilo que precisa ser tratado nos nossos doentes. E eles traçam orientações que a gente coloca nos nossos tratamentos para ajudá-los. Mas se pode ter vários outros objetivos. Como é que é o nome daquele cara que era no exército? Ele era militar, o Alberto Rochard. Ele foi o primeiro a usar sonâmbulos para estudar sobre reencarnação. Então, ele desenvolveu o sonambulismo nas pessoas, promovia regressão de memória a vidas passadas com o objetivo de estudar e comprovar a reencarnação. É um objetivo também que pode ter. Você pode usar o sonambulismo para estudar a psique humana, para compreender melhor o ser humano e ajudá-los a lidar melhor com os seus traumas, seus conflitos, suas dificuldades internas, tá? Através do sonambulismo. Enfim, uma coisa que é muito importante que Kardec ressalta: o objetivo tem que ser sério e tem que ser útil. Sonambulismo não é uma brincadeira, não é um brinquedo, não é uma coisa para a gente brincar. Tá? Nós estamos lidando com a mente humana, é algo bastante sério. Então o objetivo do trabalho tem que ser sério, tem que ser útil. Não vale ser apenas sério, tem que ser sério e útil também. Tem que servir para o bem de alguém, para algum propósito positivo, para algum propósito mais nobre. Tá? Deixa eu responder essa daqui. O sonilóquio fala dormindo. O sonambulismo também, olha só, ninguém fala dormindo. Ninguém caminha dormindo. Se ele está falando, está caminhando, ele não está dormindo, ele está sonando. Sono é um estado, sonambulismo é outro estado. Tá? Então, quando aquela pessoa que está lá dormindo na cama e de repente se senta na cama e começa a conversar, ela não está mais dormindo. Agora ela está sonâmbula. Ela está no outro nível de atuação de sua mente, no outro nível de atuação psíquica. Tá? Então, o sono ele é algo mais rudimentar que o sonambulismo. O sono ele não nos possibilita falar, por exemplo, mas no sonambulismo, sim. No sonambulismo magnético, o que acontece ali? É uma automediunidade. A gente pode classificar assim. O sonambulismo é uma automediunidade. O indivíduo sai do corpo, se desprende do corpo, depois ele mediuniza o próprio corpo para ele se expressar. E aí é o espírito falando através do próprio corpo físico. Por isso que não sei se vocês já tiveram alguma experiência com sonâmbulos magnetizando na casa espírita, mas a gente às vezes começa a magnetizar o indivíduo, ele começa a entrar num estado de transe, mas ele não consegue falar, porque ele está se desprendendo, ele está em um momento que é semelhante ao estado do sono, quando ele está fora do corpo, mas ele não fala através desse corpo, tá? Ele não consegue utilizar as cordas vocais, então ele precisa se desprender mais, completar esse desprendimento para chegar ao nível de sonambulismo, e a partir daí ele vai mediunizar o próprio corpo físico para falar. Por isso que ele disse que pode ser classificado como uma automediunidade.
Eu estava no M lá em Pelotas e assisti as suas palestras, suas colocações, vi o vídeo, né? E de lá para cá nós temos observado nas reuniões mediúnicas alguns médios que entram nesse processo de desdobramento e até no final da reunião até relatam terem visualizado o que estava acontecendo em torno da mesa. Então eu vejo um potencial, né, para que nós tentemos trabalhar, até em paralelo com o processo de atendimento através do magnetismo que nós já temos na casa. Então, como você diz lá no vídeo e estimula, nós estamos pensando em realmente usar de forma prática, paralelo e concomitante ao processo do atendimento magnético. Então você vai magnetizando e vai testando o nível de aprofundamento desse sistema. Exatamente. Não deu certo, você magnetiza mais, seria isso? Exatamente. Isso acontece muito no nosso trabalho. Então a gente vai magnetizando o indivíduo, depois a gente dá uma paradinha, tenta conversar com ele, tá? Às vezes naquele nível já dá para você fazer algum trabalho, mas quanto mais profundo você conseguir levar o sujeito, melhor. Porque menos influência ele vai ter das próprias ideias que ele tem no estado de vigília. Tá? E você vai ter ampliadas as faculdades espirituais dele. Tá? Então ele vai enxergar, ele vai ouvir, ele vai pensar como espírito, apesar dele ainda estar encarnado, ainda sofrer a influência dessa matéria. Tá? O uso das suas faculdades espirituais, lógico, tem um limite. Ele não é um espírito desencarnado ainda. Tá? Ele está desprendido do corpo profundamente, mas ele ainda tem um laço ligando ele ao corpo físico. Tá? Então isso não dá a ele 100% das suas capacidades espirituais. Mas quanto mais ele se desprender do corpo, melhor, porque ele vai ter mais ampliadas as suas percepções. Você conseguindo esse nível, você pede a ele então que faça a análise daquele caso específico. Exatamente. Que necessariamente tem que ser paralelo ao atendimento magnético ou pode ser feito em outro horário, em outro dia? Não, e você fazer o direcionamento? As coisas, assim, depende. A gente fazia inicialmente esse trabalho no mesmo dia que o tratamento magnético, mas era por falta de tempo de se fazer no outro instante. Depois nós passamos a fazer no outro dia da semana, tá? Separado, onde a gente tem um espaço lá só para isso, só para trabalho sonambulismo. Tá? Independe da pessoa estar ou não ali presente. Independe de estar presente ou não. Só a última, só para concluir o raciocínio. Você pede a ele que faça a análise do diagnóstico, analise mais profundamente o que você, através do tato, não está percebendo e espera, dá um tempo a ele e pede o retorno ou esse retorno acontece bem rápido, bem automático? Quando a gente vai fazer o trabalho, a gente já sabe quem nós vamos verificar. Hoje a gente está trabalhando com 3 sonâmbulas ao mesmo tempo, né? Então são 3 magnetizadores com 3 sonâmbulos. Nós já sabemos quem a gente vai verificar naquela noite. E geralmente a gente usa mais de uma reunião com o mesmo doente, verificando o mesmo doente para a complementação das informações. Tá? Então, ele entrou em transe, eu peço para ele verificar a situação de fulano de tal. Tá? Então ele começa a verificar, eu tenho que dar um certo tempo para que ele consiga localizar essa pessoa e ele consiga ter essas percepções. Então ele pode me relatar a situação de centros de força, de órgãos físicos, às vezes ele me diz coisas, por exemplo, com relação à situação familiar daquela pessoa, processos obsessivos, processos energéticos. Tá? Então ele consegue ter essas percepções não apenas com relação ao corpo, mas com relação a outras questões emocionais, questões físicas, tá? Relativas àquele doente. Lógico que a precisão das informações, o detalhamento das informações, depende do sonâmbulo. Tá? Depende do desenvolvimento desse sonâmbulo. E até a capacidade pessoal dele mesmo, de Exato. observação. Assim como você tem médiums que conseguem passar informação espiritual com muito mais limpidez, enquanto que outros misturam aquelas informações com sua própria informação, sua própria ideia. Tá? Então, tem sonâmbulos e tem sonâmbulos. Mas não só do sonâmbulo, depende também do estado do próprio magnetizador. Uma coisa que Jairo falou hoje de manhã sobre fluidos, nós colocamos nas mãos dos nossos fluidos as nossas características. Se o magnetizador não está bem, se o magnetizador está muito cansado, se ele está preocupado, se ele está com raiva, tudo isso caracteriza a sua energia que vai impregnar o sonâmbulo.
E isso, logicamente, vai influenciar nas suas percepções, na qualidade das suas informações, na dificuldade ou não de entrar em transe mais profundo. Tá? Então é uma dupla em trabalho. E essa dupla, ela interfere, tá? De maneira positiva ou de maneira negativa no resultado final do trabalho. Adilson, pegando esse mesmo gancho, adicional a isso, no seu livro você coloca as fases das suas primeiras experiências com relação a Mariana, não é isso? Exato. É uma, obviamente, como a doutrina, observação. E aí você foi checando com o passar do tempo os estágios que ela ia atingindo, não é isso? Uhum. Para quem está começando, é imprescindível a percepção, óbvio, mas eu digo, como é que você colocaria para a gente essa questão desses estágios? Como é que eles foram para você com relação a esse processo? Porque a gente sabe que isso vai variar de organismo para organismo, né? Exato. Veja bem, quando eu comecei a trabalhar com sonambulismo, a minha primeira sonâmbula era excelente. Na primeira experiência, ela já entrou não em estado de sonambulismo, porque eu achei que era sonambulismo, tá? Mas eu achava estranho como é que ela conseguia depois lembrar de tudo, se todas as literaturas diziam o contrário. Depois eu descobri que ela não estava em estado de sonambulismo propriamente. E eu percebi depois que ela conseguia ir mais profundo do que aqui. Tá? Então, que existem certos estágios de desprendimento. Tá? Um deles é o que a gente chama de desdobramento. O outro que a gente vai chamar de sonambulismo. Tem alguns estágios aí. Por que acontecem esses estágios? Veja bem, nós somos um corpo, perispírito e um espírito. Mas o perispírito é extremamente dinâmico. Você tem o perispírito, na dimensão mais densa do perispírito, você tem o que a gente vai chamar de dupla pele, que é uma dimensão do perispírito. Mas você tem outras, até chegar ao estágio mais sutil desse perispírito, que vai se conectar com o próprio espírito. Tá? Então você tem um perispírito que é extremamente dinâmico, porque ele tem que ser, por um lado, bastante sutil para conseguir se conectar ao ser espiritual, e ao mesmo tempo ele tem que ser bastante denso para se conectar ao corpo físico, para unir os dois. Tá? Então, quando há esses estágios de desprendimento, é justamente isso. Você se desprende do corpo físico, não só o corpo físico foi desprendido. Mas aí você pode se desprender do duplo etérico. Isso é um outro nível de transe. As percepções são outras. Você pode desprender desse perispírito outras porções, outras dimensões desse perispírito. Tá? Até você pode ficar o espírito desprendido de todo o perispírito do corpo físico, sem nunca se desligar completamente. Senão seria o estágio da morte. Tá? É estado de transe. Há sempre um fio de ligação ainda. Tá? Então o espírito ele pode ficar completamente desligado, completamente entre aspas, desprendido desse perispírito, desse corpo físico. Então as percepções dele, logicamente, vão ser muito avançadas. E acredito que aí que é o estado de êxtase. Tá? Que é o estado de êxtase, que é o estágio mais profundo do desprendimento, onde tanto Kardec quanto os magnetizadores clássicos dizem a vida fica por um fio. Um abalo maior pode desencarnar. Pode romper essa ligação e chegar a desencarnar. Então esses estágios que a gente vai encontrando do desprendimento até chegar no sonambulismo e no êxtase, é justamente quando essas dimensões perispirituais vão sendo desprendidas. Tá? Então você vai ficando cada vez mais com o espírito e aquelas porções, ou prefiro dizer, dimensões do perispírito que são menos grosseiras. Né? E lógico que isso acontecendo, cada vez o indivíduo vai ter percepções mais avançadas. Por exemplo, num estágio dessa primeira sonâmbula, no estágio de menor desprendimento, ela conseguia enxergar os espíritos, mas não ouvia, só via. Então, às vezes, eles queriam orientar sobre uma técnica de tratamento, eles demonstravam, ela via e depois descrevia para nós. Tá? Então, ela conseguia enxergar, por exemplo, as pessoas que estavam ali no ambiente, pessoas encarnadas. Ela com os olhos fechados, completamente em transe. Ela enxergava e dizia que pessoas estavam ali no ambiente, sem ter visto antes. Tá? Depois do estágio mais avançado de desprendimento, ela dizia, eu vejo as pessoas, mas eu não vejo como normalmente a gente vê.
eu vejo como se fossem focos de energia. Então a percepção dela já era completamente diferente nesse estágio mais avançado. Tá? Ela, inicialmente, ela via as pessoas como nós estamos nos vendo aqui. Mas no estágio mais avançado, ela já enxergava as pessoas como se fossem focos de energia. Já era diferente. Quando eu tocava nela, eu tocava no braço, às vezes eu pegava um local, uma caneta e tocava, perguntava, você está sentindo? Ela dizia, eu estou sentindo. O que é que eu estou fazendo? Você está me tocando no braço esquerdo. Ela percebia. No estágio mais profundo, eu fazia a mesma coisa, ela disse, eu percebo que você está me tocando, mas eu não sinto você me tocando. Eu não sinto toque, mas eu percebo que você está me tocando. Ou seja, ela sabia que eu estava tocando o corpo, mas ela não sentia esse toque. O toque físico não existia para ela, mas ela tinha a percepção de que algo estava tocando seu corpo físico. Então, muito provavelmente, se alguma coisa ruim fosse acontecer no seu corpo, ela teria essa percepção antes. Mas provavelmente alguma coisa que alguém fizesse no seu corpo físico, ela não sentiria. Da mesma forma como os cirurgiões faziam aquelas cirurgias, né, na pessoa, no corpo físico, a pessoa não sentia dor nenhuma. Porque o corpo físico estava completamente insensível a essas sensações. Diga. Quais os riscos que existem quando a nossa casa está trabalhando com sonambulismo? Existem riscos de a gente começar a tentar fazer experimentos? Sim, existem alguns riscos. Assim como existem alguns riscos em se trabalhar com mediunidade, existem riscos quando você atravessa a rua, né? Primeira coisa, a teoria. Busca a teoria primeiro, tá? Busca a teoria para você saber com quem você vai estar lidando. Determina em si mesmo, não só no papel, mas em si mesmo, um objetivo que seja claro, que seja sério, que seja útil. Aí você já reduz imensamente os riscos. Porque um dos riscos é uma pessoa levar na brincadeira. Tá? Querer fazer com curiosidade, fazer o que é interessante, porque eu sou sonâmbulo, porque eu sou magnetizador. Tá? Isso aí aumenta imensamente os riscos. Então, traça um objetivo sério, um objetivo que seja útil para as pessoas, seja qual for o seu objetivo, mas que seja sério e seja útil. Isso você já diminui radicalmente os riscos. Tá? E há risco de desencarnar? Não, não há. No sonambulismo não há risco de desencarnar. Não é tão fácil assim romper as ligações entre o corpo e o espírito, não. Não é tão fácil. Se fosse fácil, muita gente morria dormindo. Não é fácil morrer. Né? Se desprender do corpo, dormindo, seria dali partir e desencarnar. Mas não é fácil romper essa ligação. Tá? Até porque o próprio magnetizador também ele pode trazer o sonâmbulo de volta quando ele quiser. O magnetizador, através dessa ligação magnética que ele estabelece com o seu sonâmbulo, ele se torna meio que um controlador do sonâmbulo. Então, muitas vezes, uma ordem que ele dá é obedecida. Então, se ele traz o sonâmbulo de volta ao corpo, muitas vezes o sonâmbulo não consegue resistir e volta. Ele é atraído automaticamente de volta ao seu corpo físico. Tá? Por exemplo, se alguém, por exemplo, disser que não vai voltar ao corpo físico, não quer voltar ao corpo físico, se você deixar ele lá sozinho, aquelas energias elas vão se dispersar naturalmente. Tá? A energia vai ficar ali entrando na vida dele. A energia vai se dispersar e essa energia se dispersando ele vai voltar no estado de vigília. Provavelmente ele vai entrar no estado de sono, ele vai dormir e depois ele acorda. Eu nunca fiz esse teste, mas é o que os magnetizadores clássicos dizem, tem alguns exemplos nas obras. Tá? Deixa ele ali, ele acaba entrando no estado de sono e depois ele acaba despertando. Então, volta. Ele pode até dizer que não quer voltar mais ao corpo, pode até demorar mais a voltar, mas ele vai voltar. Porque o corpo tem seus mecanismos, essa ligação é muito forte entre o corpo e o espírito. Mesmo no estado de êxtase, existe essa possibilidade do estado de êxtase da pessoa desencarnar? O estado de êxtase já é um pouco mais complicado, o risco já é maior. Tá? Porque o desprendimento é bem maior. O risco então aumenta, mas se for um trabalhador espírita consciente, que tem conhecimento do que é o suicídio, do que é forçar um desencarne,
Então você já reduz bastante os riscos disso aí também. Tá? E trabalhar com tranquilidade, trabalhar com confiança. Se você tem um objetivo sério, bem determinado, você tem toda uma equipe espiritual trabalhando também junto com você. A gente não está sozinho. O sonambulismo é sempre, todas as comunicações são anímicas, né? Sim, no sonambulismo, sim. Não existe possibilidade de ter uma aproximação, nem Tem, sim. Tem. Aí, muitas vezes, o espírito se aproxima do sonâmbulo e, se ele for médium, muitas vezes ele sai do sonambulismo e entra na mediunidade. Ele dá uma comunicação. Tá? Como muitas vezes ele pode enxergar espíritos, conversar com espíritos. Por quê? Porque ele está numa situação privilegiada, ele está fora do corpo. Facilmente ele pode entrar em contato com outros espíritos. Tá? E aí ele pode transmitir para nós orientações desses espíritos. E aí ele vai estar utilizando uma coisa que Kardec chamou de mediunidade sonambúlica, que é um outro aspecto do sonambulismo. Aí você já não tem um animismo puro, anímico, você tem a junção de duas faculdades diferentes. Um sonâmbulo que está transmitindo uma orientação que não é dele, que é de um espírito desencarnado. Então você tem aí aliado o sonambulismo à mediunidade. É diferente da psicofonia. Tá? Não é a mesma coisa. Na psicofonia, o espírito fala através do médium, mas é o espírito que se expressa. Então o espírito ele vai dizer, eu estou aqui, eu vim até aqui hoje, meu nome é fulano de tal, para falar com vocês. Ou seja, ele está expressando em primeira pessoa. É ele que está se expressando através do médium. Na mediunidade sonambúlica, a mensagem não é do sonâmbulo, mas quem se expressa é o sonâmbulo. Então o sonâmbulo ele vai dizer, tem um espírito aqui do meu lado, ele, ou seja, em terceira pessoa, não é em primeira pessoa. Ele está dizendo que se chama fulano de tal e quer conversar com vocês sobre isso. Essa é a mediunidade sonambúlica, que é diferente da mediunidade de sonambulismo que o André Luiz fala. Não é a mesma coisa. André Luiz, em algum dos seus livros, ele vai falar de mediunidade sonambúlica se referindo à mediunidade inconsciente, que não é a mesma mediunidade sonambúlica que Kardec vai se referir no livro dos médicos. Ok? Diga. Tem que dar tempo para responder todo mundo, porque só vejo como levantando. Tem um médium que é assistido na casa que ela está trabalhando, e durante o passe na maca magnética, ele acaba dormindo e roncando. Isso seria uma pessoa que tem característica para sonambulismo ou simplesmente por causa disso aí, não. Mas se aprofundar nesse voltar para chegar uma das características do magnetismo é deixar a pessoa relaxar. Você está aplicando um passe em alguém, está intranquilo, está nervoso, 3, 4 minutos de passe, você vê que ela já está relaxada. Se ela pode relaxar tanto, pode chegar até dormir. Tá? Ou então, às vezes, ela está muito cansada, debilitada, acaba realmente adormecendo nesse estado de relaxamento. Isso não quer dizer que ela possa chegar ao sonambulismo. Tá? Pode ser que seja apenas uma pessoa aí que relaxou tanto que acabou dormindo. Aí é constante. Aí é sono. Tá? E aí tem aqueles que realmente não só dormem como roncam. Aí todo mundo consegue ouvir que estiver lá no salão. Diga. Aí depende, né? Porque ela pode estar sonhando alguma coisa, né? E acaba expressando isso através da fala. Tá? Mas se ela está falando, ela não está propriamente dormindo. Há uma espécie de sonambulismo aí natural. Tá? Se estivesse dormindo, ela poderia gritar para o socorro. Tá? Mas pode ser o fato de ela pedir socorro, pode ter algo com alguma coisa que ela esteja sonhando, relacionado a alguma coisa com os seus sonhos. Se aquilo quanto mais conhecimento tiver, melhor vai ser o instrumento. Qual é a preparação para um trabalho de sonambulismo? Como o sonâmbulo pode se preparar? Da mesma coisa que o médium. Não tem diferença. E o magnetizador também. Os dois precisam se preparar.
Da mesma maneira que se um doutrinador, eu falei magnetizador, né? Primeiro eu falo que magnetizador. Se um doutrinador, um dialogador da reunião mediúnica, ele também precisa se preparar, também precisa ter um bom relacionamento com os médiuns. Precisa ter uma afinidade, uma fraternidade, uma ligação afetiva com os médiuns, porque senão, muitas vezes o doutrinador vai conversando com o espírito e o médium, em vez de estar conversando com o doutrinador, está conversando com o espírito. Porque ele não tem uma boa afinidade, não tem uma afeição com o doutrinador. Tá? O magnetizador e sonâmbulo também. Os dois precisam ser amigos. Os dois têm que ter uma boa relação, principalmente de confiança entre si, tá? Para que haja uma boa relação fluídica entre eles, para que um consiga confiar no outro, se entregar ao trabalho do outro. Tá? O sonâmbulo, para que ele saiba que se ele estiver fora do corpo, ele vai ter alguém ali lhe dando suporte, e o magnetizador vai ser um cuidador. Ele vai cuidar do sonâmbulo. Né? Se alguma coisa ele estiver incomodando, se alguma coisa ele estiver ruim, o magnetizador vai cuidar desse sonâmbulo. O sonâmbulo precisa confiar no magnetizador. Tá? Então os dois precisam ter uma boa relação. E a preparação é a mesma da mediunidade, você tem que ter conhecimento do assunto. Quanto mais você conhecer, melhor para se trabalhar. Se você tiver, por exemplo, sonâmbulo, conhecimento do corpo humano, ótimo. Conhecimento sobre centros vitais, sobre magnetismo, sobre passe, isso vai ajudar em muito. A gente tem uma sonâmbula que ela não tem muito conhecimento do corpo humano. Ela não sabe muito dizer o nome dos órgãos físicos, dos sistemas, ela não sabe. Isso dificulta um pouco o trabalho. Porque ela consegue enxergar o órgão, mas não consegue dizer o nome. Ou então ela consegue discernir qual é a técnica que você tem que tratar a pessoa, mas não sabe dizer o nome da técnica. Isso dificulta, mas ao mesmo tempo isso também dá mais autenticidade ao fenômeno. Que ela consegue transmitir uma orientação correta mesmo sem conhecer profundamente aquilo ali. Tá? Então, é uma faca de dois gumes. Mas se o sonâmbulo e o magnetizador têm esse conhecimento, tá? Isso vai ajudar bastante ali nos momentos de transmissão das informações. Então, o estudo, o desenvolvimento moral, o equilíbrio em todos os aspectos, tanto por parte do magnetizador quanto do sonâmbulo. Oi, diga. Nós tratamos um caso lá, com uma pessoa que tinha elefantismo. Fazia um ano que ela estava sem andar. Ela não tinha como chegar até nós. Nós resolvemos tratar ela à distância com o sonambulismo. Mas, sabendo do problema da pessoa, eu sou sonâmbulo. Então, eu estudei, né, o que causa a elefantise, qual parte que é afetada, sistema linfático, quando ele começa. E depois, em sonambulismo, nós tratamos essa pessoa. Isso é válido, esse estudo prévio da doença para fazer um atendimento à distância. O resultado foi satisfatório porque ela está andando. Esse conhecimento prévio. Prévio, isso. Sim, é válido, isso facilita. Porém, é uma faca de dois gumes. Vou fazer uma comparação com a mediunidade. O Chico Xavier, quando ele tinha aquele trabalho das cartas que ele recebia, os parentes, familiares desencarnados das pessoas, antes do trabalho começar, ele costumava receber as pessoas, os visitantes, lá numa salinha, onde ele conversava com cada pessoa, com cada família, durante uns 3, 4, 5 minutos, para se inteirar do caso. E se ele transmitisse essas mesmas informações pela mediunidade? Isso era um risco. Porém, ele precisava desse contato inicial para que se formasse uma relação fluídica entre ele e o desencarnado que ia transmitir a informação. Repare só, onde é que eu quero chegar. Então, ao mesmo tempo que isso poderia gerar o animismo, ao mesmo tempo isso também facilita a própria mediunidade. Tá? É um facilitador, porque é difícil um médium receber um espírito que ele nunca teve contato nenhum. Para transmitir informações tão detalhadas da vida daquela pessoa é mais difícil ainda. A autenticidade na mediunidade de Chico era comprovada. Por quê? Porque ele transmitia nas suas cartas coisas que ninguém contou naqueles contatos.
tá? Nomes de vários parentes, vários detalhes do que aconteceu com a pessoa, do desencarne, que ninguém contou para ele naqueles contatos de poucos minutos. Então aí estava a autenticidade da mediunidade dele, né, do fenômeno. Então no sonambulismo a mesma coisa. Essas informações elas vão facilitar as suas percepções para que você possa dar uma informação mais rica em detalhes, tá? Já que você conhece o caso com detalhes, tá? Porém, é preciso que se deixe uma certa margem para que o sonâmbulo consiga perceber e verificar coisas que não estão dentro dos conhecimentos conhecidos, tá? Porque muitas vezes, repare só, muitas vezes o que é que acontece? Eu conheço sobre magnetismo, então eu acho que aquela doença se trata daquela maneira, eu como sonâmbulo, mas pode ter coisas ali que eu não tenho o menor conhecimento a respeito, que eu preciso investigar, que eu preciso estar aberto para sair dos limites do meu conhecimento e poder avançar e ir mais longe. Tá? Então, às vezes, por exemplo, isso que vai conduzir ao magnetizador. Então, eu posso pedir ao magnetizador, dá uma olhada como é que está o esplênico dessa pessoa. Por que eu estou pedindo? Porque eu acho que o esplênico pode ter alguma coisa. Mas, de repente, não é o esplênico, é o laríngeo, que eu nunca imaginei. Eu tenho que dar espaço para que o sonâmbulo ele possa investigar coisas que podem fugir completamente, tanto do conhecimento do magnetizador, como do próprio sonâmbulo também. Tá? Que naquele momento ali ele pode enxergar, às vezes, um processo obsessivo que ninguém estava pensando, tá? Nem o próprio sonâmbulo, e que era interessante investigar. Certas questões emocionais que ninguém pensou em verificar, mas que podem realmente estar influenciando naquela doença. Tá? Mas completo que você ia falar. Só no caso aí, a ideia não foi transmitir informação do paciente, sim tratar o paciente de forma através do sonambulismo. Então, o que a gente planejou é ser colocado em estado sonambúlico, ir até o local onde a pessoa se encontrava, que também já estava preparado em oração e tudo mais, para ali sim aplicar o magnetismo. Isso é uma coisa que eu nunca testei, mas eu sei que dá resultado. É o indivíduo entrar em estado de transe e ir até o doente tratar. Isso, foi isso que nós fizemos. Tá? Isso eu nunca não testei ainda, porque o nosso trabalho é pegar as informações e levar para os magnetizadores no dia de tratamento. Tá? Mas é uma possibilidade perfeitamente viável. Diga, meu amigo. O braço não deve estar cansado já. Então, o Chico Xavier já fez isso. Ele se desdobrou, mas ele foi até o local e materializado. Mas já fez esse tipo de coisa de forma não sonambúlica, mas realmente medíocre. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte: você tem 3 sonâmbulos lá. Eles fazem a checagem ou complementam informações que o sonambúlico não consegue perceber ao primeiro momento? Isso acontece? A gente pode fazer isso também, às vezes a gente faz. Como nós temos um grupo restrito, então nós temos muita gente em tratamento na casa, hoje a gente deve estar com cerca de, deve ter umas 70 ou mais pessoas em tratamento na casa. A gente não dá conta através do sonambulismo. Também a gente só verifica através do sonambulismo caso que a gente não tenha o menor noção de nem por onde começar. Ou então alguém que a gente vem tratando há bastante tempo sem dar resultado. Aí a gente procura informação do sonambulismo. Se o sonâmbulo não conseguir informação, ou se a informação ficar meio duvidosa, a gente pode ir para uma outra oportunidade ver através de outro sonâmbulo. Tá? Mas geralmente cada um vê doentes diferentes, tá? Para que a gente consiga ver uma quantidade maior de pessoas. Adilson, oi. Certa vez eu estava tratando um assistido e ela começou a entrar, como eu consigo entender, em estado de convulsão. E aí eu fiquei bastante preocupada e, em vez de continuar magnetizando ela, eu fiquei em doação. Sabe quando a gente acha que vai manifestar um espírito? E aí você fica. E aí ela foi se acalmando e começou a me falar coisas da infância dela para mim. Mas ela foi relatando alguns casos que me emocionou demais. E ela disse que aquilo que ela sentia hoje tinha tudo a ver com aquilo que ela teve da infância dela com 12 anos.
E depois ela simplesmente ficou quieta e não falou mais nada. Aí eu continuei o tratamento. Eu tinha uma pessoa comigo lá que nós ficamos bastante preocupados com isso, sabe? E o ruim é que, como o Paulo tem esse meio, eu não soube o que fazer com isso. O que especificamente preocupou vocês? Me preocupou, assim, ela sofreu quase que um abuso, entende? E a partir desse momento ela começou a ter problemas nas costas, nas pernas. E hoje ela é uma pessoa já com idade, né? E ela ainda continua com esses problemas. Entende? E eu não soube o que fazer com ela. Ela disse que esses problemas físicos nas pernas, Isso. mas era reflexo Daquilo que aconteceu com 12 anos de idade que ela, né? Então isso me chocou muito. E eu sugeriria que ela procurasse um psicólogo para que ela possa tratar esse conflito interno dela, esse trauma interno dela, com vistas a melhorar fisicamente. E até hoje ela tem esses problemas. Eu acho que a coisa foi tão grave, o trauma, né? Que ela passou depois disso até somatizou. E eu não soube o que fazer. E foi assim. E isso foi o sonambulismo, estava sonâmbulo. Tá, olha só, vamos desculpar. Aí tem várias coisas. A convulsão. O que é a convulsão? É comum quando você vai levar uma pessoa ao sonambulismo, na hora que você vai magnetizando, é comum que às vezes ela começa a ter tremores, começa às vezes até a convulsionar. Não tenham medo, isso é normal. Normal. Continue magnetizando. Você continua fazendo a concentração, adiantou o estado de transe, ela ultrapassou essa fase aí de convulsões. Tá? É isso que tem que ser feito mesmo. Né? É continuar a magnetização para que ela entre num estado melhor de desprendimento. O que é a convulsão? Nós temos aí um espírito que você está dando a ele condições para que ele se desprenda, né? E Kardec diz: quando nós damos omissão, o que o espírito mais quer é se desprender do corpo físico, é se libertar desse corpo. Então você está procurando ali dar condições para ele se desprender, ele quer se libertar do corpo. Só que o corpo resiste, prende e gera confusão. Que tem suas leis. Tá? Então não havia ali ainda condições suficientes para ele se desprender como ele queria. Mas ele busca o desprendimento quando o corpo ainda está rompendo. E aí gera convulsão. Isso acontecia muito com o Mesmer. Ele chegou a criar a sala de convulsões, que era completamente acolchoada, paredes e piso, para ninguém se machucar. Porque o magnetismo dele levava muito a isso. Ele magnetizava a pessoa para tratar, a pessoa começava a se bater, em convulsões, ele botava lá naquela sala e deixava. Quando a pessoa saía de lá, estava sendo muito melhor e ia recuperando a saúde. O que acontecia aí, presumo eu, é que a magnetização dele lhe dava uma certa condição de desprendimento, mas não o suficiente. Aí gerava convulsão. Então, magnetizando, não sei se já aconteceu com você, magnetizando, às vezes, não é todo sonâmbulo, às vezes no início dessa magnetização começam com os tremores, com certa convulsão, tá? Continue a magnetizar, porque à medida que ele conseguir se desprender melhor, já não vai mais ter essa convulsão. Tá? E aí, o que aconteceu? Ela começou a falar, contar certas coisas da vida dela que estavam incomodando. Os magnetizadores clássicos faziam muito isso, usavam a sugestão. O indivíduo que estava em sonambulismo, que era algum doente em tratamento, que entrava em sonambulismo, às vezes ele usava a sugestão para ajudar no tratamento dessa pessoa. Principalmente usava a sugestão para ajudar o indivíduo a superar certos vícios morais ou vícios químicos, de substância química, que às vezes ele não estava conseguindo se superar. Então, no estado de sonambulismo, ele recebia instruções, orientações do magnetizador com vistas a fortalecer a superação daqueles vícios. Tá? E isso foram os primórdios que depois foi desencadeado o surgimento da psicanálise por Freud. E depois aí ele começou usando a sugestão verbal, os magnetizadores usavam, só que ele não magnetizava, ele hipnotizava. Né? Depois ele descobriu outros métodos melhores e aí surgiu a psicanálise. Teve como primórdios as sugestões do sonambulismo, que os magnetizadores usavam. Então eu faria o seguinte, naquele momento ali eu pararia a magnetização e ia conversar com ela. Eu me transformaria ali num terapeuta evangélico.
onde ela ia me contar o problema e eu ia tentar ajudá-la através dessa conversa. Legal. Tá? Por que naquele momento ela se abriu? Porque em estado de transe, nós já não somos tanto encarnados, nós somos almas. Somos espíritos ali que têm um certo desprendimento do corpo. E nesse desprendimento do corpo, nossas questões íntimas, elas surgem. Por isso que sempre se diz assim, quando a gente desencarnar, a gente não consegue se esconder de ninguém, nem da nossa própria consciência. Porque aquilo que a gente consegue esconder, até de nós mesmos hoje, fora do corpo a gente não consegue esconder. As coisas simplesmente vêm à tona. Nossos erros, que a gente nunca contou para ninguém, né? Os segredos guardados, eles surgem, eles ressurgem à consciência. Então ela em estado de transe, a questão íntima dela, os conflitos internos dela simplesmente surgiram e ela colocou para fora. E muitas vezes você diz para ela um pouco mais, fala um pouco mais sobre isso aqui, e tem aqueles que não conseguem resistir. Às vezes eles não querem contar, querem ficar calados, não conseguem resistir. Pela força magnética do magnetizador. Então, é interessante que até hoje eu não falei para ela sobre. Eu só falei, olha, um psicólogo, alguém para te ajudar. Eu não tive coragem, porque eu senti que é alguma coisa tão íntima dela, tão íntima, que eu não tenho coragem de dizer para ela que ela me falou. Inclusive, você poderia ainda fazer o seguinte, depois assim. da conversa, ali você estaria falando com ela espírito, muito mais do que com um encarnado que vai estar dentro de você está dirigindo. Tá? Então ele se torna muito mais receptivo às orientações que você dá para ele. Tá? Por isso que quando a gente doutrina o espírito na reunião mediúnica, por isso que o resultado é muito mais rápido se você falasse com o encarnado. Ele assimila muito mais rapidamente aquelas orientações. Tá? Então eu conversaria com ela naquele momento ali, buscaria ajudá-la naquele trauma que ela viu, e eu poderia ainda depois dizer, você não sabe do que você vai lembrar de nada. Eu daria esse comando para ela, ela sairia do trânsito sem lembrar do que vocês pensaram. Eu sugeriria, mas as orientações e a ajuda que você deu para ela naquele instante ficariam guardadas em estado de intuição. E ela utilizaria no dia a dia sem lembrar do que fez aqui. Na apometria é necessário um sonâmbulo? Na apometria, não. Geralmente na apometria se trabalha com desdobramento, não necessariamente com sonâmbulo. Você pode ter indivíduos sonâmbulos também. Tá? Nada impede que o indivíduo ele consiga chegar no estado de sonambulismo e ser utilizado na apometria, mas nem sempre é assim. Tá? Porque, como eu disse, você encontrar pessoas que desdobram é muito mais fácil do que encontrar sonâmbulos. Tá? Porque cerca de 98% das pessoas conseguem entrar em estado de transe mais superficial ou mais profundo, mas apenas 10% consegue chegar no estado profundo do sonambulismo. O desdobramento é mais fácil encontrar pessoas do que sonâmbulo. Bom, só adicionando aí, já que a moça falou aí, a outra falou de apometria, então eu vou complementar diretamente, tá? Eu ia falar metade da informação, mas já que ela falou de apometria, a gente faz esse tipo de orientação dessa forma. A pessoa desdobra na maca, a gente pega o médium, acopla no médium e a gente dá orientação para a pessoa que está desdobrada lá no médium. Então funciona muito mais eficiente. O que faltou nela talvez fosse uma orientação mais direta quando ela atingir o estado de sonambulismo, falar diretamente. Então quando a pessoa está desdobrada no médium, ela está mais aberta. Então você conversa diretamente e orienta como se fosse um espírito desencarnado normal. E ela aceita muito bem, depois que ela recobra e volta o estado de desdobramento para a máquina. No meu livro tem lá, quando começa o primeiro capítulo, eu começo a contar uma história de uma sonâmbula. Uma sonâmbula que eu trabalhei, aquele nome ali é um nome fictício que eu coloquei no livro, mas uma sonâmbula que eu trabalhei e que ela vinha sendo tratada de lúpus. E ela não tinha mais sintomas nenhum de lúpus. E de repente ela, o lúpus voltou com força total, ela precisou ir ao hospital, precisou ser medicada de urgência. Que voltou com força total, e foi no sonambulismo onde ela conseguiu nos contar o que estava acontecendo. Porque em estado de vigília, nem ela sabia por quê, mas fora do corpo ela tinha muito melhor noção a respeito de si mesma. E fora do corpo físico, ela sabia por que aquele lúpus voltou.
E ela conta. Aí, se vocês quiserem saber a história, tem que ver. Tem que ver no livro. Tem mais um. Aí tem que pedir a sim, eu não sei de um tempo pré-determinado. Nosso trabalho ele começa às 7h30 da noite e termina às 9h. Nós temos 1h30 de trabalho, só que nessa 1h30 a gente faz inicialmente uma prece, uma pequena leitura do Evangelho, uma pequena discussão do tema, tá? E depois vamos à prática do sonambulismo até às 9h. Tá? Então vamos dizer que aí nós vamos ter mais ou menos 1h15 de trabalho prático. Mas não significa dizer que é esse o limite. Não. A faculdade de sonambulismo ela também desgasta. Tá? O sonâmbulo também está gastando energia quando está exercendo o trabalho. Né? Toda faculdade gasta energia do serviço. Tá? O sonambulismo também, assim como a mediunidade também. Mas existem casos relatados, por exemplo, de um sonâmbulo ficar uma semana em estado de transe. O sonambulismo natural, entrar em estado de transe, sonambulismo natural, passar a semana inteira fazendo as atividades, né? Sai de casa, come, vai dormir, acorda, volta ao estado de sonambulismo, tá? Uma semana inteira. Tá? Tem que ser vigiado uma semana. Tem que ser vigiado. Aí o que acontece? Veja bem, Kardec fala lá, como é que a gente faz para transformar, para acabar com o sonambulismo natural? Transforma em sonambulismo magnético. Aí vai deixar de ocorrer espontaneamente. Tá? Muita gente pergunta assim, como é que eu faço? Meu filho é sonâmbulo, caminha pela casa no meio da noite, como é que eu faço? Você vai para o médico, trabalha com umas questões de transtorno do sono, ele vai dar uma medicação. Ele vai buscar alguns recursos que você possa utilizar para amenizar aquilo ali. Em último caso, ele vai passar uma medicação para assustar o sonambulismo. A medicação ela vai agir no organismo de forma que a faculdade ela não consiga se manifestar. Mas o indivíduo continua sendo sonâmbulo. Por quê? O que acontece aí? Porque a faculdade ela é natural, não é uma doença, não é um transtorno. É um transtorno, sim, um outro sentido, se ela ocasionar problemas para a vida da pessoa. É uma pessoa que se levanta no meio da noite, abre a porta, sai rua fora, é perigoso. Subir numa janela, subir escada, é perigoso. Vai se transformar num transtorno. Mas não é um transtorno no sentido de ser uma doença, uma patologia. Kardec foi o primeiro a dizer que mediunidade e sonambulismo são coisas naturais, não são doenças. Então o que você faz no sonambulismo natural? Vai fazer ele desaparecer? Não, você vai desenvolver ele através do magnetismo. E aí você vai ter uma faculdade rica que você pode utilizar para ajudar outras pessoas e assim mesmo. Porque o natural ocorre muito quando você é criança, né? Geralmente o maior índice é quando o indivíduo é criança. Por que mediunidade dá mais para o indivíduo quando é criança? Porque a criança tem tanta facilidade de ver espírito. Por quê? Porque o organismo é mais frágil, é mais sensível. Né? A encarnação ainda não se concretizou 100%, ele ainda está num processo de adaptação com o meio terreno. Então ele tem uma maior facilidade de contato com o mundo espiritual. Por que o sonambulismo dá mais na faixa etária infantil? Porque ele consegue mais facilidade de se desprender do corpo. Mas não quer dizer que você não possa desenvolver já na fase adulta. E às vezes desaparece quando criança, reaparece na fase adulta, às vezes aparece na juventude, depois desaparece, não continua, enfim, é uma variedade enorme. Igual a mediunidade, pode aparecer na fase infantil, depois desaparecer, pode reaparecer na fase adulta, pode desenvolver a mediunidade já na fase de idoso. Você nunca teve mediunidade nenhuma, aí chega na fase de idoso, aí tal, a mediunidade aparece. Pode acontecer. Sonambulismo também. Tá? Mas é uma faculdade natural, é isso que é importante a gente saber, para que a gente não fique a tratar, a lidar com o sonâmbulo que a gente tem em casa como se fosse um doente.
talvez ele não queira usar essa faculdade, ele não queira essa faculdade ser desenvolvida nele. Fazer o quê? Mas a gente não precisa ver aquela criatura, aquela pessoa, como se fosse um doente que está carregando um transtorno. Diga, minha amiga. Não, eu tenho uma amiga que ela vai desenvolver agora, ela tem 66 anos, 67. E ela chegou para mim falando, Janete, está acontecendo o seguinte, eu estou no trânsito, simplesmente quando eu me percebo, estou em um lugar totalmente diferente. Isso já veio andando, tanto que a última vez ela estava foi no trabalho numa casa espírita, deixou o carro na frente da casa espírita, tomou o passe, saiu, foi embora, já estava chegando em casa, tomou ônibus, porque ela não tem o hábito de tomar ônibus, tomou ônibus, chegou na catraca, estava já quase perto da casa dela, o que vocês estão fazendo aqui? Cadê meu carro? Aí que ela lembrou do carro. Aí voltou, pegaram o carro e tal. A última vez que ela fez todos os exames possíveis da cabeça. A pessoa estava com Alzheimer, a pessoa estava com isso, com aquilo, não deu nada. Perfeito. A penúltima vez que ocorreu, ela estava no trânsito, simplesmente apagou, bateu o carro e teve um monte de problemas. É o vício. Isso, ele está se recuperando a casa da irmã e o que acontece? Foi tomar, estava na mesa de manhã, tomando café e conversando com a irmã, papapá, simplesmente ela parou, levantou da cadeira, saiu no quintal, os cachorros que ela levou junto, né? Ela fez assim com os cachorros e a irmã observando. Falou, Vitinho, onde você vai? Vitinho, onde você vai? E ela não respondia. Chegou na porta de um cômodo lá e tentava abrir. Vitinha, você não vai conseguir, está fechado por dentro. Vitinha, vem, vamos embora, vamos tomar café. E a irmã ficou apavorada, porque ela não tinha visto isso ainda. Aí ela, como ela não conseguiu várias vezes tentar, ela voltou, sentou na mesa, na mesma posição, e ia pegar a xícara. Aí ela falou, você está me olhando? Aí ela falou, você não lembra o que aconteceu? Não, eu estou conversando com você. Ela não lembra, entendeu? Só lembrou uma vez do carro. Então, a gente fica preocupada. Realmente isso é um sonambulismo natural? É um sonambulismo natural. Só que ela não aceita que... eu já estive conversando com ela, falou, olha, vamos trabalhar assim, vamos levar na casa, e ela não aceita. Ela falou assim, eu não sou doente, isso aí não é doença, eu não aceito isso, não quero mais. Bom que ela já sabe que não é também. Eu se ela se achasse que sou doente. É por causa do resultado dos exames, entendeu? Mas ela não aceita isso. A tomada do carro é doente, tá? Agora, só para a gente encerrar, eu queria fazer um comentário sobre isso aí. Isso é importante, porque isso aí também é sonambulismo natural. O mais comum e mais fácil é a pessoa dormir, e você dormindo, você sai do corpo. Olha essa facilidade. Para você passar do sono para o sonambulismo é fácil. Ela tem essa facilidade entre o sonambulismo natural, mesmo estando em estado de vigília. Então seria uma ótima candidata ao sonambulismo magnético. Reforce nela essa ideia de que ela realmente não é uma doente, ela não é uma doente por causa disso, mas que esse sonambulismo natural pode deixar de existir e trazendo para ela esses riscos, né, se ela transformar em sonambulismo magnético, onde ela vai dar um direcionamento para a faculdade dela, né, de forma que ela pode ajudar a si mesma e a outras pessoas também com isso. Tá? Eu sugeriria a você que, se ela não quer ir ao centro espírita, que se faça lá na casa dela mesma. Tá? Se ela acha que está sendo interpretada como uma doente, reforce para ela que ela não vai para tratar-se. Ela vai para desenvolver uma faculdade natural que ela tem, que pode ser útil, porque no momento não está servindo para nada. Né? No momento só está servindo para colocar ela nos certos riscos, mas que pode servir para alguma coisa se ela transformar em sonambulismo magnético. Carro, deu perda total. Ela perdeu parte da nuca, foi muito feio, muito feio. Pensei que era, tanto é que o socorro chegou, eles tiraram das ferragens e levou para o hospital, né? No hospital. Aí ela ficou mal. Mas é uma ótima candidata ao sonambulismo magnético. Você
não acha um pouco tarde para ter manifestado tudo isso agora, que a idade que está se manifestando nesse caso requer mais diagnóstico, mais investigação? Se ela acha que ainda precisa fazer mais, que faça, para tirar todas as dúvidas, né? Porque ela já fez alguns exames e não deu nada. Tomografia, ressonância, na cabeça, mas você Se ainda houver dúvida, ela faça outros, pode ter uma né? causa Em emocional. outros locais, talvez, para tirar as dúvidas dela, né? Mas também se pode testar magnetizando, e se você magnetizar e ela entrar nesse mesmo estado, isso aí tem a comprovação que realmente não tem problema de saúde, que realmente era sonambulismo. Né? Pesadelos que parece que eu não estou acordada, eu estou no quarto, eu vejo tudo que está acontecendo, mas e aí eu quero acordar, eu não consigo acordar, eu começo a gritar, né, e às vezes eu peço socorro e tal, e aí meu marido me acorda, porque eu fico assim, em estado de choque. Isso faz com que eu tenha muito medo de fazer um trabalho com sonambulismo, porque o meu medo é esse de sair e não conseguir voltar. Já não preciso de trauma desses pesadelos que às vezes eu tenho, né? E como que a gente faz? Porque o problema, para mim, não é E isso. O problema voltar é não voltar. tenha receio, porque você vai voltar. Vai ficar lá. É porque o magnetizador não vai deixar que você fique por lá, ele vai querer que você volte. Pode haver também um certo receio de entrar em contato de novo com esses pesadelos no estado de transe. Tá? Mas às vezes aquilo que causa receio para a gente pode ser justamente a nossa cura. Porque nesse momento, se você entrar em contato com esses pesadelos de novo, você vai ter uma pessoa ao lado para lhe ajudar a conversar com você e quem sabe até resolver essas situações. E você se vê livre desses pesadelos de uma vez por todas. Tá? Porque pesadelo pode ter várias origens. Pesadelo pode ser uma percepção espiritual que você fala do corpo. Pesadelo pode ser uma lembrança de vidas passadas de forma traumática que você tem quando você dorme. Pesadelo pode ser alguma memória sua dessa encarnação que ressurge no momento de desprendimento, que muitas vezes a gente não quer aceitar, toma uma face oficial ruim. O pesadelo que eu falo é justamente essa sensação de estar ali, dormindo, eu vejo meu corpo dormindo, eu estou ali do lado, no meio da dormida, não consigo voltar, não consigo acordar. Isso para mim é um pesadelo. Mas o magnetizador não vai deixar. Você sempre acordou, não foi? É. Você sempre acordou. Com medo você com pesadelo, sem pesadelo, você sempre acordou. E vai acordar, porque ninguém vai ficar fora do corpo dormindo eternamente. Não vai botar o corpo, vai acordar. Né? Talvez assim, você queira, diante daquela situação ali que você está vencendo, talvez você queira acordar logo e não consegue. Porque as coisas também têm seu tempo e seu mecanismo. Então, às vezes acontece o que se chama de catalepsia projetiva. Que a gente tem toda a sensação que já acordou, mas não consegue mover o dedo. É catalepsia projetiva. Você não acordou ainda. Você se acoplou ao corpo físico, mas ainda não completamente. Então tem a sensação que está acordado, mas não consegue se mexer em nada. Relaxe, respire fundo, se tranquilize, que aí o acoplamento se verifica de maneira completa e vocês querem. Isso seria a paralisia do sono? Falando de paralisia do sono? Eu sei que o nome técnico disso é catalepsia projetiva. Aqui meu filho tem isso também que ela fala. Eu não sei Ele se é a tem uma mesma sensação coisa. que ele vê até os espíritos que estão aqui de volta e ele tem a sensação assim que às vezes parece que é uma morte. Deve ser a mesma coisa com o outro mundo. Né? Porque o indivíduo está ali no corpo físico, se reacoplando, mas ele ainda não tem completamente a consciência, às vezes ele consegue chegar ao redor e está voltando. Né? Mas ele retornou de uma maneira que dá a ele a sensação de que ele já acordou, mas ele não está acordado. Completamente não. Tá? Precisa que ele realmente se acople ao corpo físico para ele despertar. Isso parece que o corpo treme, assim, uma sensação muito ruim. Eu já senti isso uma vez só. Então eu fiquei com tanto medo, comecei a fazer uma prece tão desesperada que aí não tem jeito, não funciona.
estado vibracional, né? É um pré-estado de despertar consciente, né? Projeção astral. Né? Geralmente ocorre quando você está voltando, né, para acordar. Então você retorna ainda, mantém um pouco de consciência de fora do corpo e um pouco de consciência já no corpo físico. Aí dá uma sensação que você acordou e não consegue se mexer. É uma sensação horrível. Mas aí é relaxar, respirar fundo, que aí se acopla o corpo e desperta o corpo. Se ficar desesperado, você atrapalha o mecanismo natural. Atrapalha, fica tenso e não retorna completamente. Tem que relaxar. Mais alguém? Quando a gente está nesse estado, ele pode ser atacado por espíritos, etc. Fora do corpo? Sim. Pode, sim. Da mesma maneira, quando a gente dorme e sai do corpo, se você entra em sonambulismo, você também está saindo do corpo. Você pode sim ser atacado por espíritos. Tá? Mas o que é que vai lhe proteger? Não é o fenômeno em si que está causando isso. O que causa isso é se você tem defesa ou não tem defesa contra isso. Então, se a gente está no sonambulismo, o trabalho do nosso interesse é ajudar pessoas, isso por si só já lhe garante uma proteção. Tá? Você vai ter ali a proteção dos bons espíritos, mas se o seu interesse, o seu, de qualquer pessoa, se o interesse da pessoa com o sonambulismo é curiosidade meramente, aí ele está exposto a certos riscos. E que tipo de espíritos ele vai atrair para esse trabalho? Curiosos como ele. Mas se ele tem um interesse sério no trabalho, tem uma utilidade que é ajudar aos outros, você vai atrair espíritos que também querem ajudar. E é muito comum nesses trabalhos de sonambulismo você ter lá espíritos observando para também aprender. Espíritos estudando sobre transe, espíritos estudando sobre sonambulismo. Muitas vezes são espíritos se preparando que vão reencarnar para atuar em áreas semelhantes, para que vai dar continuidade a esse tipo de trabalho, de estudo. Tá? Enfim, ali eles fazem o estudo mais básico, vamos dizer assim, né? Observando o fenômeno acontecer, as coisas acontecendo. E sempre eles vão estar ali ajudando diante de qualquer percalço que pode acontecer. E às vezes acontecem certas dificuldades no trabalho. É natural, tá? Mas se você tem uma base teórica, você vai saber como lidar. Porque não tem como você estudar teoricamente toda e qualquer situação que possa acontecer durante a prática. Assim você vai precisar de volumes enormes, né, de literatura que contemplasse tudo que pode acontecer. Por exemplo, até porque a teoria ela é muito importante, mas ela não substitui a prática. Precisa as duas coisas. Precisa ter a teoria como base, mas tem coisas que você só vai aprender na prática, fazendo. Então, teve uma sonâmbula, por exemplo, a primeira vez, teve uma situação que ela passou, eu pedi que ela fosse verificar um doente que estava no hospital. Então, quando ela entrou no hospital, entrou no quarto do doente, ela percebeu que havia vários espíritos obsessores ali ao redor. Então, ela não quis ficar lá, ela pediu para voltar no para ela era uma situação nova. Tá? Então, aquilo gerou um impacto naquele momento nela, tá? E ela pediu para voltar de imediato ao corpo. Nesse caso, o magnetizador pode ajudar. Sim. Aí eu pedi a ela que retornasse para o nosso salão, onde a gente estava, entrar junto com o corpo físico, e fomos verificar um novo. Em outras oportunidades, aí ela já foi ganhando experiência. Aí ela passava por meio dos obsessores, chegava até o doente, eles encaravam ela nem ligava, entendeu? Então ela foi aprendendo na prática. Isso você não aprende no livro. Mas a gente aprende no livro que é uma obsessão. Como é que você pode se defender deles? Como é que você pode atuar? Isso vai lhe dar segurança na hora de agir. Tá? Mas ela foi aprendendo a lidar com isso na prática e o magnetizador sempre ajudando, porque no momento como esse, eles vão dar uma paradinha, fazer uma prece por eles, e aí fazíamos nós dois, eu em transe, e eu fora em transe como magnetizador, vamos fazer uma prece por eles, e aí ela percebia, ela ia contando, muitos caíam fora do ambiente, não suportavam a prece, outros ficavam ali, mas não impediam nada.
Então ela conseguia passar, chegar até o doente, verificar a situação do doente sem que o obsessor pudesse atrapalhar. Quando você está, vamos supor, analisando uma pessoa, quando você vai analisar uma outra, ela retoma o corpo, como é que você faz? Não, aí o trabalho vai ficar muito demorado. Eu peço a ela que tire todas aquelas imagens da mente, que se distancie daquele doente em todos os aspectos. Então, quando ela me disse que ela já não está mais vendo nada, não sentindo nada daqueles, agora eu vou ver se eu sem precisar tirar as tranças. Senão ficaria muito demorado o trabalho. Tá? Mas é preciso se desvencilhe de todas as impressões anteriores, para que ela não comece a misturar as percepções de uma pessoa com a outra. Tá? Para ela poder começar as percepções de novo. Uma pessoa pode abrir Só que bom, antes eram 10 mãos, agora são 10. Mais fácil. Uma pessoa pode ao mesmo tempo estar mais apta a ser sonâmbula ou magnetizador. Normalmente há uma especialidade, uma pessoa tem mais facilidade para magnetizar ou para ser sonâmbulo, ou ela pode a qualquer momento fazer uma dupla e ficar trocando posições. Bom, vamos ver o seguinte, eu prefiro magnetizador e sonâmbulo trabalhando sempre a mesma dupla. No início de uma montagem de um trabalho, você pode testar que sonâmbulo trabalha melhor com qual magnetizador, que duplas podem ser formadas que gerem melhores resultados, que deixem as pessoas de forma mais confortáveis. Isso a gente pode testar. Mas depois de estabelecido o trabalho entrar realmente em funcionamento, o ideal é que não fique se trocando essas duplas. Tá? Porque vai se formando uma relação magnética entre magnetizador e sonâmbulo. Isso é muito importante, isso facilita demais todo o trabalho. Tá? Então isso é importante que se faça. Então, você ficar mudando, trocando de sonâmbulo, você pode acabar gerando alguns problemas, algumas dificuldades para a faculdade dele. Tá? Você ficar passando por vários magnetizadores, cada dia um magnetizador diferente. Isso atrapalha um pouco. Tá? Mas não quer dizer que não possa nunca mudar. Também não é assim. Se aquele magnetizador já não pode mais trabalhar com aquele sonâmbulo, pode ser substituído por outro magnetizador que vai reiniciar aquele trabalho pela relação magnética. Tá? Outra coisa que você falou aí, nós temos na instituição uma magnetizadora, então no trabalho de sonambulismo ela é a magnetizadora daquela sonâmbula, na reunião de mediunidade ela trabalha como sonâmbula, e não como magnetizadora. Então ela entra naturalmente, né, é um sonambulismo natural, ela entra naturalmente em estado de transe profundo e colabora dessa maneira no trabalho mediúnico. Tá? Então numa reunião ela é magnetizadora, na outra ela é sonâmbula. Pode acontecer mesmo tendo o sentido comprovado, o magnetizador não conseguir alcançar o sonambulismo, alcançar o sonambulismo? Mesmo ele sendo sonâmbulo? Mesmo ele sendo sonâmbulo? Pode acontecer. Em um dia, por exemplo, que o sonâmbulo não está muito bem, ou o magnetizador não está muito bem, as suas energias criaram um certo obstáculo para que ela chegue realmente ao nível que é possível para aquela pessoa. Isso pode acontecer. Tá? Da mesma maneira, por exemplo, que um médium que já é médium há bastante tempo, mas que um determinado dia que ele não está bem, ele acaba não produzindo direito na reunião. Tá? Então pode acontecer. Qual seria a causa ou as causas para começar um sonambulismo natural como o caso da senhora que relatou? Eu não sei que causas é que levam a isso. De pessoas, crianças terem sonambulismo e depois desaparece, pode voltar anos depois ou não, ou nunca teve sonambulismo e começar a ter uma fase mais avançada da vida, uma fase adulta. Isso acontece, mas eu não sei o que gera essas idas e vindas do sonambulismo, não sei. Ou, por exemplo, tem pessoas que muitas vezes têm o sonambulismo natural quando criança, quando adulto o sonambulismo desaparece, a pessoa muitas vezes torna médium. Uma pessoa, por exemplo, que era sonâmbula, e numa fase adulta desenvolver uma mediunidade, essa mediunidade vai substituir esse sonambulismo natural. Tá? Então ela não precisou desenvolver o sonambulismo magnético, mas ela desenvolveu essa sua facilidade de desprender-se do corpo físico, porque o médium precisa disso. Né? Então isso substitui o sonambulismo
natural. Então, muita gente que tinha sonambulismo natural deixou de ter a partir do momento que desenvolveu uma mediunidade. Tá? Mas aí, por que tem essas idas e vindas, aí eu não sei explicar. Mais alguma pergunta? Só uma afirmação, essa que você fez aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu tive sonambulismo várias vezes, só depois aí foi um pouco mais, aí foi abrindo a mediunidade, mas depois nunca mais tive. Às vezes, quando eu estava com sono, às vezes eu falava alguma coisa, ficava desdobrado, eu não percebia, meio dormindo, meio acordado, mas agora não acontece mais. Agora é só a mediunidade. Sobre o sonambulismo mediúnico, né? Quando a gente vai entrando no sonambulismo, há uma crescente, vamos dizer assim, escala de dimensões, né? Até tem alguns sonâmbulos que conseguem perceber o plano espiritual, onde acontece aí a comunicação, por exemplo, de um espírito que possa até dar sugestões para o sonâmbulo, correto? E isso já aconteceu com você, algum espírito que assim, seja de escala muito superior, que o sonâmbulo em si não consiga detectar o problema por ele mesmo, ter uma sugestão de algum espírito superior que consiga resolver aquela casa? Isso acontece muito, aconteceu desde a época de Kardec, desde a época dos magnetizadores clássicos, que isso já acontecia. O sonambulismo, na época dos magnetizadores, foi o precursor da mediunidade no espiritismo. Através do sonambulismo, muitos sonâmbulos já conseguiam entrever a existência de espíritos e se comunicar com eles. A gente vai encontrar isso na obra de Deleuze, Instruções Práticas do Magnetismo. Tá? Outros sonâmbulos, por não ter uma crença espiritualista, muitas vezes não conseguia detectar a presença de espíritos, não conseguia enxergar ou entender que ali se tratava de espírito desencarnado. Tá? Então, muitas vezes ele tinha aquilo como natural e não conseguia dar a correta interpretação de que aquilo se tratava de espíritos. Então, o sonambulismo foi o precursor da mediunidade através do espiritismo. Então, os sonâmbulos eles já relatavam esses contatos com espíritos. Então, muitas vezes, o que é isso? O sonâmbulo ele consegue ter as percepções do problema, consegue enxergar o perispírito do doente, consegue enxergar o corpo, né? Consegue ter várias percepções em torno daquela dificuldade. Muitas vezes eles conseguem dar orientação de como tratar, mas às vezes não. Às vezes, na hora de dizer como é que tem que tratar, às vezes precisa de uma ajudinha do espírito, porque o sonâmbulo não tem em si aquele conhecimento. Perceber ele pode, que basta ele olhar. Se ele tiver essa capacidade perceptiva, ele vai olhar para um órgão e ver que o órgão está diferente, que o órgão está doente, está diferente dos demais órgãos. Ou que aquele centro de força não está com um funcionamento normal como os outros estão. Então ele pode ter essa percepção, mas às vezes ele não tem conhecimento para dizer como vai tratar. E às vezes isso é complementado por algum espírito. Aí entra a mediunidade sonambúlica. Aí ele diz, tem uma pessoa aqui, tem um espírito aqui que está orientando, está dizendo como é que vai tratar. Então ele vai ouvindo, vai recebendo a informação e vai nos retransmitindo essa informação. E nós vamos anotando todas essas informações para a gente poder lembrar depois, né? A pessoa precisa ser médium? A pessoa precisa ser médium? Não. Qualquer sonâmbulo tem a possibilidade de entrar em contato com espíritos. Agora, se ele não é médium, o espírito não vai se expressar através dele. O espírito pode se conversar com ele. Isso todo mundo pode. Inclusive, qualquer um de nós aqui faz quando a gente dorme. A gente dorme, sai do corpo, se encontra e conversa com o espírito normalmente. É um espírito conversando com outro espírito. Então, o sonâmbulo é a mesma coisa. Tá? Não precisa ter mediunidade para isso. Isso Kardec chamou de mediunidade sonambúlica. Mas não é uma mediunidade como a psicofonia, por exemplo, da psicografia. Mas se ele tiver psicofonia também, naquele momento ele pode, de repente, sair do estado de sonambulismo e entrar no transe mediúnico. E daqui a pouco ele vê se você está conversando com o sonâmbulo, você está conversando com o espírito manifestado desse. Tá? Então, às vezes, os dois fenômenos aí eles vão se misturar. Às vezes, o sonâmbulo não consegue perceber. A gente pergunta para ele assim, essa informação é sua, é você que está transmitindo, ou é alguém que está lhe mostrando, lhe dizendo? Às vezes, ele não consegue perceber.
Porque às vezes também espiritualmente chega a ele de forma intuitiva. E ele não sabe se aquilo saiu propriamente da mente dele ou se ele captou da mente de algum espírito também. Tá? Às vezes ele não consegue diferenciar. E na tua experiência, o resultado de acerto é grande? Isso depende do sonâmbulo. Depende do desenvolvimento dessa faculdade. A lucidez do sonâmbulo, a precisão das informações, depende muito do sonâmbulo. Não só do desenvolvimento da sua faculdade, mas dos aspectos morais envolvidos tanto com o sonâmbulo quanto com o magnetizador. Então, da mesma forma que a gente tem sempre que analisar as comunicações mediúnicas para extrair dali o que é verdade, também com relação às informações transmitidas pelos sonâmbulos. Não existe sonâmbulo perfeito, não tem. Então, a gente tem sempre que fazer uma análise daquilo que o sonâmbulo informa. Ele distribuindo o órgão. O que o magnetizador vai fazer? Como o trabalho? Vai ser o magnético? Depende do que você deseja. Né? Nossas orientações lá são aplicadas pelos magnetizadores. Tá? Então ele vai orientar técnicas de magnetismo que nós vamos aplicar nos tratamentos. Tá? Mas os magnetizadores clássicos, por exemplo, na época deles, os sonâmbulos muitas vezes orientavam o uso de medicamentos naturais, ou mesmo de substâncias químicas. Às vezes eles orientavam certos medicamentos, certos remédios, que o médico lia aquilo ali e disse: isso aqui é absurdo. Tomar essa quantidade de substância, de medicamento, ou tomar esse medicamento para esse tipo de problema é absurdo. Muitas vezes a pessoa tomava e ficava brava. Hoje, logicamente, a ética não permite que a gente faça isso. Tá? A gente não tem autoridade suficiente, competência para você receber uma orientação do sonâmbulo e você receitar um determinado remédio para um paciente com centro espírita. Mas o sonâmbulo ele pode nos dar orientações de tratamento magnético que a gente precisar. Ok? Gente, precisamos encerrar, temos 5 minutos. Eu queria encerrar contando uma historinha rápida. E uma doente que chegou lá para a mestre de São Francisco, tá? Ela chegou para tratar uma depressão que ela já carregava há 10 anos. Era depressiva, então foi isso que ela chegou contando na instituição. Aos poucos que nós fomos conhecendo ela foi contando outros aspectos da vida, então ela foi nos dizendo o que levou ela à depressão já durante 10 anos. Ela tinha alguns momentos em que ela se apagava, ela perdia a consciência, como uma história que você contou. Então, às vezes ela estava na rua e estava em algum lugar e não sabia como é que tinha chegado até ali. Ou às vezes ela estava em casa fazendo os afazeres domésticos e não sabia depois como é que ela fez ou o que é que ela realmente fez. É como se criasse um apagão, um lapso. Pessoas diziam que ela tinha que procurar um psiquiatra, que ela precisava tomar medicamentos, mas ela sempre resistiu muito. Quer dizer, eu não quero tomar medicamento psiquiátrico por causa disso. E o que levou ela à depressão era justamente esses momentos de apagões. Porque ela fazia coisas e não lembrava que tinha feito aquelas coisas. Às vezes ela dirigia para um lugar e depois não tinha a menor memória, a menor noção do que ela tinha, do trajeto por onde ela tinha passado, entendeu? E isso afligia ela de tal maneira que levou ela à depressão durante 10 anos. Ela tinha uma certa facilidade de desprendimento do corpo físico nesses momentos, daí os lapsos de memória. Ela se desprendia do corpo. Só que ela se desprendia do corpo de uma forma patológica. Porque o motivo dela fugir do corpo era porque ela tinha um limiar de frustração muito pequeno. Qualquer pequeno problema na vida dela, na verdade, era uma grande tempestade para ela. Qualquer pequena frustração no dia a dia gerava um grande transtorno no dia a dia da vida dela. Então, isso fazia com que ela buscasse uma fuga através dessa facilidade de se desprender do corpo físico. Então, na verdade, ela tem um desejo de fugir da realidade. Não era algo que nascesse, que ela simplesmente uma faculdade que apenas surgiu. É uma faculdade que surgiu naturalmente, mas que ela vinha utilizando de maneira involuntária, porém como uma forma de fugir da realidade, fugir
das vivências, fugir das dificuldades no dia a dia. Então nós orientamos ela nesse sentido de procurar um psicólogo para poder fazer um tratamento psicológico nesse sentido, para resolver os traumas internos dela, os conflitos internos, ao mesmo tempo que fomos utilizando os recursos da doutrina espírita, o tratamento magnético, o tratamento da depressão, a orientação. Quando nós chegamos para ela e dissemos, realmente você não é doente por causa desse aspecto de sair do corpo. Esses apagões são naturais, fazem parte de uma faculdade natural que você tem. Só isso já deu uma alívio de 50% na cabeça dela. Ela saber que ela não era doente por causa disso. Que precisava tratar a depressão e precisava tratar nela seu espírito de forma que ela conseguisse viver no dia a dia de uma maneira mais fortalecida, enfrentando com mais coragem, com mais paciência, com mais serenidade os desafios do dia a dia, coisa que ela sabia fazer pouco. Ela precisava expandir esse limiar dela de frustração, para que as pequenas dificuldades não fossem para ela grandes problemas na sua vida. Então a doutrina espírita servia aí como esclarecimento para ela, para que ela aprendesse a ser mais forte diante das dificuldades da vida. E com o passar do tempo do tratamento, ela foi ficando livre tanto da depressão quanto desses momentos de fuga que ela tinha. Então esses momentos de fuga foram se esparçando cada vez mais. Então ela já não tinha mais necessidade de estar fugindo da realidade, né, buscando se esconder dos problemas, porque problema todo mundo tem. Né? Ela precisava aprender a lidar com esses problemas no dia a dia. E enxergar os problemas não como coisas ruins, mas como desafios na vida. Coisas que nunca ela ia se livrar, porque todo mundo tem problema uma vez ou outra, dia mais, dia menos dia, todo mundo tem algum problema, precisa aprender a lidar e a enfrentar.